Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou trazer 6 livros para você que quer começar a literatura clássica e não sabe por onde começar. Então vamos lá. Mas antes da gente falar de quais livros são os melhores livros para começar a ler livros clássicos, a gente precisa entender o que é um livro clássico, né? Antes de conhecer a literatura clássica, eu achava que os livros clássicos só eram os livros com uma linguagem mais rebuscada, com uma linguagem mais difícil. Isso acabava me afastando muito da literatura clássica e é o que eu acho que acontece com a maioria dos leitores que ainda não conheceu a literatura clássica. Quando a gente nunca lê um livro clássico, a gente tem aquela visão que a escola passou pra gente, né? Sobre estudar sobre um livro, compreender 100% daquela obra, entender todas as camadas que o livro tem para oferecer. Mundo sem linguagens acadêmicas, o livro clássico só é aquele livro que todo mundo vai gostar, tanto seu avô, seu pai, você, sua próxima geração. É um livro que se mantém atual ao longo do tempo. E isso era para atrair mais leitores, mas como a escola passa uma visão de estudo que o livro clássico serve para você estudar ele, para fazer uma redação depois ou uma prova que seja, então isso acaba entrando na nossa cabeça e a gente acha que todos os livros clássicos que a gente for ler depois da escola a gente também vai ter que entender o livro por completo, entender todas as camadas do livro, mas na verdade não é isso. Você precisa aproveitar a história, sentar, ler e pronto. É claro que toda leitura se beneficia de um estudo ou de um olhar mais aprofundado, mas isso não é requisito para fazer uma leitura clássica, assim como não é requisito para fazer uma leitura contemporânea. E ligando esse assunto de leitura clássica, contemporâneo, a gente pode falar também que antes de começar os clássicos, é interessante você ler algumas leituras contemporâneas que abordam temas mais sérios, mais reflexivos, porque, querendo ou não, os clássicos vão mais nessa pegada do sério reflexivo. E se você é uma pessoa que vem muito da fantasia ali, da ficção científica, vai ser interessante para você ler alguns contemporâneos com temas um pouco mais reflexivos, mais sérios, antes de entrar nos clássicos, porque a linguagem contemporânea, querendo ou não, é um pouquinho mais fácil do que a linguagem dos livros clássicos, né? E alguns dos livros contemporâneos que você pode ler antes de começar os clássicos são, por exemplo, Flores para Algernon, A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, Tudo é Rio, da Carla Madeira, Nova Engenho Wood, do Haruki Murakami, A Pequena Coreografia do Adeus, também da Aline Bay, é um livro muito bom, muito curtinho, mas que aborda um tema muito sério. E entre outros, tem muitos outros livros que você pode pesquisar que são contemporâneos, que vão te ajudar a entrar devagar no mundo dos clássicos. Você pode até intercalar um com o outro. E isso eu estou falando por experiência própria, né? Eu comecei muito na fantasia, nos livros de fantasia, Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, Brandon Sanderson. E depois de ler esses livros, mesmo com muito interesse na literatura clássica, é difícil você passar de um para outro instantaneamente, assim. Não que você tenha que escolher um dos dois, não estou falando isso, mas se você está enjoado, por exemplo, das leituras de ficção científica, de fantasia, e quer passar para os clássicos, eu escolhi não passar direto, entendeu? Eu escolhi fazer uma escadinha ali para conseguir absorver melhor os clássicos quando eu começasse a ler eles, né? Então eu acho interessante também vocês pegarem essas leituras contemporâneas com temas importantes que também vão te ajudar a ler os livros clássicos, né? E antes de começar a mostrar os livros, vou passar aqueles recadinhos básicos. Se você não é inscrito no canal e está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Lembrar também que todos os vídeos que eu comentei e que eu vou comentar nesse vídeo vão ter o link de compra aqui na descrição. E se você comprar qualquer um deles pelo link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Sem mais delongas, vamos para o primeiro livro, que é o Capitães da Areia. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu peguei quando eu comecei a ler os livros clássicos, então nada mais justo do que eu colocar ele aqui nessa lista, porque ele me ajudou a encontrar vários outros livros clássicos ao longo da minha vida. Ele impulsionou de uma forma incrível, assim. Esse livro aqui vai contar a história de um grupo de garotos que sobrevivem ali em um trapiche, e nesse trapiche eles é como a casa deles, digamos assim, né? E o livro vai mostrar como é a sobrevivência desse grupo de garotos sobrevivendo de pequenos furtos, roubos,
Lobos. Foi um grande impacto ali na época que ele foi escrito, por isso ele se tornou um clássico. Ele, se eu não me engano, é por volta de 1930, por aí. Ele humaniza essas crianças aqui de uma forma linda. É incrível ver o que o Jorge Amado fez nesse livro, e é impossível não se apaixonar por essas crianças, sofrer com eles, passar os perrengues com eles. Aqui o Jorge Amado consegue dar uma profundidade incrível para todos os personagens do grupo, né? Todo o grupo de personagens ali é elaborado de uma forma impecável. Se eu não me engano, posso não estar falando verdade, posso estar falando besteira aqui, mas o Jorge Amado, ele passou um tempo com alguns meninos de rua para escrever o livro do Capitães da Areia. Então ele foi lá passar, sentir na pele o que aquelas crianças passam, para poder escrever com mais exatidão, mais veracidade, tudo aquilo que se passa ali nas ruas, né? Então é um livro muito bom, é um livro que tem uma linguagem muito fácil e é um livro muito fácil de começar na literatura clássica. O segundo livro dessa lista também é um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ler os livros clássicos, e eu escolhi esse livro porque me falaram que ele tem uma linguagem muito acessível, e não é mentira. O Sol é para Todos é um dos livros mais fáceis de ler dessa lista. Sem dúvida que a Harper Lee faz uma coisa muito difícil, que é transformar um tema muito pesado em um livro muito confortável de ler. Esse livro é narrado pela visão da Scout, que é uma garotinha, uma criança, então toda a narrativa é leve por conta disso, porque ela tem uma visão inocente de tudo aquilo ali que está acontecendo. O livro vai tratar de assuntos pesados como racismo, exclusão, vai criticar também muito o sistema judiciário daquela época, tudo que circundava essas questões. Nesse livro aqui a gente conhece um dos personagens que eu tenho mais apreço na literatura, que é o Atticus, que é o pai dessa menininha, e ele é basicamente o conselheiro ali dela, né? Ele explica para ela as situações pesadas que estão acontecendo de uma forma que uma criança pode entender, que a Scout pode entender. Esse que foi um dos livros, se eu não me engano, que ganhou o prêmio Pulitzer, e hoje nas escolas americanas esse livro aqui é quase didático, todo mundo já leu por lá. É um livro que tem um tema muito importante que, na minha opinião, precisa ser lido, e nada melhor que pegar logo esse livro aqui logo no começo, logo quando você começar a ler os livros clássicos. É muito bom, a linguagem é muito fácil, e quando você acaba esse livro você sente aquele gostinho de quero mais. O próximo livro da lista é o primeiro livro do Dostoiévski que eu li na vida, e quando eu olhei o nome Dostoiévski já me bateu aquilo: isso é difícil, isso eu não vou conseguir ler porque é o russo que todo mundo fala que é difícil e tudo mais. E quando eu peguei Noites Brancas para ler, eu tive uma enorme surpresa. É um livro muito, muito, muito fácil de ler, é um livro muito curtinho. Essa edição aqui até parece que ele é grandinho, que ele é gordinho, mas tem muitas imagens aqui e o livro tem uma diagramação muito grande. Então esse livro aqui você lê em um dia, em uma sentada só, você acaba com esse livro. Mas não se engane, esse livro aqui é muito profundo. Aqui vai contar a história de dois personagens que se encontram e tem um romance breve, né, digamos assim. Eu não posso falar muito porque, como o livro é curtinho, cada coisa que eu falar aqui vai te dar um certo grau de spoiler. Só saibam que Noites Brancas é um livro muito leve, muito fácil, muito rápido de ler, e um livro que você com certeza vai se apaixonar, e é um livro que com certeza é um bom início para começar na literatura clássica. Não se deixe intimidar pelo nome desse grandão aqui. A gente fica muito preso nessa ideia de que são muito difíceis, e a gente acaba entrando já na leitura querendo entender tudo, e isso tira a leveza da leitura. Não tem nada de difícil e é uma ótima forma de começar a literatura clássica. Aproveitando que a gente já está na Rússia, eu vou falar de outro russo muito importante, que é o Tolstói, com A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro aqui foi basicamente o meu primeiro livro de literatura clássica, se eu não me engano, e foi uma ótima porta de entrada para outros livros que vieram logo a seguir. A Morte de Ivan Ilitch vai contar a história de um homem que está ali no seu leito de morte e tem várias discussões filosóficas com ele mesmo sobre quem ele foi, quem ele é, para onde ele vai, o que acontece depois da morte. Então ele fica divagando sobre isso durante todo o livro, e isso traz várias reflexões para você que tem esse desejo de começar a ler coisas mais reflexivas. Dessa lista que eu fiz, esse é o livro mais reflexivo. É o único que tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, assim. É o único que tem uma linguagem um pouquinho mais arrastada, mas o Tolstói coloca essa linguagem arrastada justamente para te ambientar no livro, né? Porque o protagonista do livro, ele tá
ele está em passos lentos, né? Ele já está caminhando para a morte. Então parece que tudo nesse livro gira em torno da condição desse protagonista e a linguagem arrastada combina muito com isso. E agora eu prometo que esse é o último russo. Já falamos de Tolstói, já falamos de Dostoiévski e agora só faltou falar do Turgenev. Se você me perguntar dos três qual é o melhor livro para começar a ler os russos, os clássicos russos, eu vou falar com certeza Ivan Turgenev, porque esse livro é muito levinho e muito gostoso de ler. Eu li esse livro aqui em um dia, ele tem um pouco mais de 100 páginas e se tornou um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Aqui o Turgenev vai começar o livro com uma roda de amigos em que cada um deles conta a história do seu primeiro amor e como essa história terminou. E a gente vai ouvir a história do Vladimir e como ele conheceu o seu primeiro amor e qual foi o destino desse primeiro amor. Nesse livro você tem muitas reflexões sobre quem você já foi, como foi os primeiros amores, como esses amores são importantes para os próximos amores, como as situações que acontecem ao longo da nossa vida, seja elas boas ou ruins, influenciam em quem a gente vai ser no futuro. Um livro muito bom, muito levinho, um ótimo livro para começar a ler os clássicos. O último livro da lista é outro livro que eu li no começo da minha jornada com os livros clássicos, que foi O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro está nessa lista pelo tamanho, pela linguagem e também pelo conteúdo importante que ele traz, né? Esse livro aqui vai abordar muito a questão da dualidade do ser humano, o lado mal, o lado bom, que todos nós temos e como nossas escolhas que determinam quem somos e não o que pensamos, né? Geralmente as pessoas acham que se elas pensam algo ruim, naturalmente elas já são ruins de fato. E esse livro aqui traz uma nova perspectiva sobre esse pensamento e ação, né? Nem tudo que você pensa é de fato quem você é, e o que realmente faz quem você é são as ações que você toma, as decisões que você toma, o rumo que você decide traçar na sua vida é que define quem você é, não os pensamentos bons ou maus que você tem, porque isso naturalmente vai vir, vai aparecer. O mundo não vai deixar de dar várias oportunidades para você ser uma pessoa ruim. O que diferencia uma pessoa ruim de uma pessoa boa são somente as escolhas que elas fazem. Então esse livro vai tratar muito desse assunto, é um livro muito bom, com uma linguagem muito fluida. Eu indicaria para todo mundo que está começando a ler os livros clássicos que começasse também pelo Médico e o Monstro. É um ótimo começo, é uma ótima forma de começar. Então foi isso, pessoal. Esses são os livros que eu indico para quem quer começar a ler os livros clássicos. São livros muito bons, curtinhos, com uma fácil linguagem para quem quer começar a entrar nesse mundo, né? Deixa aqui pro pessoal também as recomendações que você faz de quais livros são bons para começar nesse mundo tão maravilhoso que é a literatura clássica. No mais, é isso, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.